Meus irmãos, muito feliz por estar aqui mais uma vez para transmitir o conteúdo da lição bíblica desta semana, lição de número 10. Como vocês podem perceber, não estamos naquele cenário tradicional, não estou no meu pequeno estúdiozinho, e para não deixar os irmãos sem esse conteúdo desta semana, nós estamos aqui em plena praça da cidade de Campinas, São Paulo, trazendo um pouquinho desta lição. Então, os irmãos, não me ignorem, por gentileza. A lição dessa semana fala sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. O que seria isso? Então, assim, já de forma muito objetiva, a sabedoria de Deus não é a sabedoria como nós adquirimos. Nós procuramos nos achegarmos muito mais próximo de Deus para que nós tivéssemos assim cada vez mais sabedoria. Como Salomão, em dado momento da vida, ele pediu a Deus sabedoria para que pudesse saber entrar diante do povo de Deus e saber sair no que diz respeito a julgamento, de tal forma que a Bíblia diz que não houve uma pessoa tão sábia como Salomão, nem antes e nem depois. Então, portanto, nós precisamos entender que a sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria dos homens. Então, Deus é todo sabedoria, Ele é a pura sabedoria. E nós, muitas vezes, pela busca do conhecimento, nós conseguimos ter determinado conhecimento e sabedoria. Então, o tema ele é muito pertinente. Ele fala sobre esses três requisitos: a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Então, o que seria transcendência? A transcendência quer dizer que Deus está acima de tudo e de todos. Deus não está limitado ao espaço. Deus não está limitado à sua criação. Então, Deus é um ser transcendente. Quando dizemos isso, estamos falando que Ele é de geração em geração. Quando falamos de transcendência, estamos falando de que Deus ele é infinito. Porque geralmente há uma dificuldade em se entender essa questão de transcendência e imanência. A imanência, por sua vez, trata-se, assim, falando de forma didática, de Deus com os homens. Então, o Deus que é transcendente, que está acima de tudo, que não é afetado pelo cosmos, que não é afetado pela sua criação, que não é afetado pelas coisas do universo, esse mesmo Deus, ele habita, anda, caminha com os homens. Então é por isso que ele é imanente. É como se fosse, assim, falando uma linguagem muito mais próxima, é como se fosse o Deus que está fora do globo Terra e ao mesmo tempo está andando com o ser humano, conversando com ele, auxiliando e lhe dando todas as possibilidades de entender que Deus está presente. Os amigos de Jó, ele disse que Deus não se preocupava com quimeras humanas. No entanto, não é isso que nós vemos no Deus imanente. O Deus imanente, ele é um Deus presente. E como é que a gente entende isso? Deus se revela no Antigo Testamento, por exemplo, de forma teofânica. Deus se revela por meio de sonho. Deus se revela por meio de revelação. Deus se revela de várias formas, através de uma visão. Então, esse Deus, nessa perspectiva, ele é imanente. Então, o que quer dizer imanente? De forma bem prática. Imanente quer dizer que Deus está conosco, presente no globo Terra. Ele não é porque ele é um ser de geração em geração, transcendente, que não é afetado por nada da Terra,
ou de qualquer outra parte do cosmos, que ele, na verdade, não esteja com o ser humano. Então veja, a verdade aplicada dessa lição diz assim: Deus é totalmente superior, independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. E um texto para falar muito claro sobre a transcendência de Deus e a imanência é Isaías 57, versículo 15. Eu botei aqui uma colinha aqui. Diz assim, ó: o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Veja, o texto diz que ele habita na eternidade, em um alto e santo lugar, e também ele habita com os contritos e abatidos de espírito. Então esse texto aqui de Isaías 57:15, ele fala sobre as duas realidades. Ele fala sobre a transcendência de Deus que habita na eternidade e fala sobre a imanência de Deus habitando com os homens. Então não sei se você conseguiu entender essa parte aí. Só você dar uma lidinha aí. Então a nossa lição, que tem como texto base Jeremias 23, fala também sobre isso. Sou eu apenas Deus de perto? Não, diz o Senhor. E não também Deus de longe? Então veja, ele está mostrando duas realidades, tanto a sua imanência como a sua transcendência. E eu queria, já de certa forma, citar o versículo 24 de Jeremias 23, que diz: esconder-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Bom, nesse caso, nós entendemos como sendo Deus um ser transcendente que tanto está no céu como está na terra. Na leitura complementar, fala muito bem a respeito dessa questão aqui, mostrando na segunda-feira que Deus é um Deus de sabedoria. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, em Jó 28 e 28, o temor do Senhor é sabedoria. Na quarta, Salmo 104, 27 a 30, a providência vem de Deus. E quinta-feira, Deus, o alto e sublime, cujo nome é santo. Então, essa é o entendimento que a lição quer passar para a gente. Ou seja, Deus não tem deixado as suas criaturas de lado. Deus está sempre com o seu povo, protegendo, porque o mundo, irmãos, ele só existe porque Deus continua preservando ele. E a sua criação não está, obviamente, desassociada de si, está ligada a ele. É por isso que tudo existe. Se não fosse Deus, o Deus transcendente e imanente, esse mundo não era mundo. Então que Deus abençoe. É só uma pequena parte dessa lição, porque essa semana a gente não teve condição de fazer dar aquele passo a passo certinho. Mas a próxima semana, querendo Deus, nós falaremos um pouco mais de forma aprofundada. Mas o importante é que você entenda o que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é a sabedoria adquirida, Ele é a própria sabedoria. Entender o que é transcendência, ou seja, transcendência quer dizer que Deus está acima de tudo, de toda a criação, de tudo que você imaginar, e que nunca houve um tempo que Deus não existisse, porque Ele é eterno. Para Deus, tudo é um eterno agora. Para Deus, tudo é um eterno agora. A gente somos afetados pelo tempo. Mas o Deus que é transcendente, ele não é afetado pelo tempo. A gente nasce, vai envelhecendo, morre, mas Deus, ele continua de geração em geração. E a imanência, na verdade, quer dizer Deus presente com os homens. Deus
estando presente, andando de lado a lado, de alguma forma se revelando através da Bíblia, através de dons espirituais, como o dom de revelação, o dom de discernimento, o dom de visão e por aí vai. Então que Deus abençoe cada um de vocês, forte abraço e próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos mais uma vez.